Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Camões TV Notícias. Estamos de volta para lhe dar toda a informação acerca do que se está a passar no país e no mundo. A pandemia da Covid-19 já infectou mais de 8 milhões de pessoas no mundo, provocando mais de 446 mil mortes. Temos, no entanto, mais de 4 milhões 346 mil pessoas recuperadas. Vamos agora ver os números de hoje em alguns pontos do mundo. No Canadá estão já registados 99.467 casos de infectados com Covid-19 e já se contabilizam 8.213 mortes. Até ao momento, mais de 61 mil doentes estão já recuperados. Portugal registrou mais uma vítima mortal por Covid-19 nas últimas 24 horas. Até ao momento, o país registra 1.523 mortes. O total de infectados é de 37.672, mais 336 casos positivos num dia. Esta quarta-feira foram registadas mais 368 recuperações, um total de 23.580 doentes que já recuperaram da doença. De referir que hoje a Diretora-Geral de Saúde revelou a existência de um foco de Covid-19 no IPO, Instituto Português de Oncologia de Lisboa, garantindo que os utentes com testes positivos foram mudados para outras unidades hospitalares. A Direção-Geral de Saúde voltou a não atribuir novos casos de Covid-19 à Madeira. Recorde-se, até ao momento foram confirmados 90. Os Açores não apresentam neste momento qualquer caso positivo ativo de infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, sendo que até à data foram detectados um total de 147 casos. Os Estados Unidos da América registram mais de 2 milhões e 200 mil casos de Covid-19. O número de mortes ultrapassa já as 119 mil, mas estão contabilizadas mais de 903 mil pessoas recuperadas. As Secretarias Estaduais de Saúde do Brasil divulgaram 928.834 casos de infectados pelo novo coronavírus e 45.456 mortes confirmadas. Até ao momento, o país registra oficialmente 477.364 recuperados. O número de mortos por Covid-19 em África subiu para quase 7 mil, mais 230 nas últimas 24 horas, em cerca de 259 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. Já o número de recuperados é agora de 118.472. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.492 casos, registando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções, 7 mortos. São Tomé e Príncipe, 671 casos e 12 mortos. Moçambique, 638 casos e 4 mortos. Angola tem 148 casos confirmados e 6 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países de língua portuguesa, registra 1.664 casos e 32 mortos, de acordo com o último relatório do governo daquele país. A longa campanha do primeiro-ministro Justin Trudeau para ver o Canadá eleito para um assento temporário no Conselho de Segurança da ONU terminou hoje, quarta-feira, em Nova Iorque, quando os embaixadores de Estados-membros votaram. Confinado ao seu próprio país nos últimos 3 meses, Trudeau conversou com mais de 40 líderes nacionais, do Senegal à Espanha, do Uganda à Ucrânia, na sua tentativa de derrotar a Irlanda ou a Noruega por um dos 2 assentos que restam. Ontem, Trudeau conversou com os primeiros-ministros de São Vicente e de Granadinas, Índia, Paquistão, Espanha, Etiópia e os presidentes de Angola e México. Na semana passada, ele conversou com os primeiros ministros de São Cristóvão e Nevis, Fiji, Macedónia do Norte e os presidentes do Ruanda e Panamá. Se o Canadá vencer, o país vai tornar-se num dos 10 membros temporários do Conselho que se vão juntar à mesa por um período de 2 anos. Mas o verdadeiro poder e influência continua a estar nos 5 membros permanentes do Conselho que detêm o poder de vetar resoluções: Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Rússia e China. O governo de Justin Trudeau vai atualizar o país sobre o estado das finanças em julho. O primeiro-ministro confirmou hoje que vai apresentar o orçamento para 2020 na Câmara dos Comuns a 8 de julho. O governo deveria ter apresentado o documento em março, quando o coronavírus se espalhou pelo mundo e o país foi bloqueado. Desde aí, Trudeau tem estado sob pressão para fornecer uma atualização económica detalhada, mas repetidamente tem dito que a pandemia impossibilita previsões significativas. As receitas do país caíram e as despesas dispararam, à medida que milhões de trabalhadores perderam os seus rendimentos quando os seus locais de trabalho foram fechados e, em vez disso, começaram a receber subsídios.
Trudeau diz que a situação exigiu a maior resposta da história do governo e comparou a pandemia com uma guerra. As últimas estimativas indicam que o déficit federal poderá ultrapassar os 250 mil milhões de dólares. O ministro federal do Ambiente diz que os canadianos que têm reservas em acampamentos de alguns parques nacionais vão poder montar as suas tendas e os seus trailers a partir da próxima semana. O ministro diz que o acampamento será permitido na segunda-feira em muitos dos parques nacionais que, entretanto, estiveram encerrados devido à Covid-19. Muitos dos parques estão abertos a visitantes desde o início de junho, mas as autoridades tinham proibido os acampamentos até 21 de junho. O Premier Doug Ford estendeu as ordens de emergência do Ontário até ao final do mês, embora a economia da província esteja a reabrir gradualmente à medida que os novos casos de Covid-19 começam a diminuir. Ford anunciou esta quarta-feira que todas as ordens de emergência em vigor, sob a Lei da Gestão de Emergências e Proteção Civil, vão permanecer em vigor até 30 de junho. Segundo a lei, as ordens de emergência devem ser definidas e renovadas a cada 15 dias, mesmo durante uma emergência. O Premier diz que é necessária outra extensão para garantir que o governo possa reabrir gradualmente e com segurança a província. Ford recordou também que hoje fez 3 meses que a província emitiu a primeira ordem de emergência e que, durante o bloqueio, Ontário criou uma rede de 30 laboratórios que começaram por analisar 3.000 testes diários e que hoje analisam mais de 20.000, o que tornou o Ontário no líder nacional de testes de Covid-19. A Clínica de Saúde Medcan vai fornecer um teste de anticorpos Covid-19 aos clientes no próximo mês. Ao contrário dos testes de Covid-19 que determinam se alguém está ou não infectado, os exames de sangue que a clínica vai disponibilizar vão mostrar se as pessoas desenvolveram anticorpos que sugerem que já tiveram Covid-19 ou se estão protegidos contra uma nova infecção. Mas os especialistas estão a recomendar cautela porque existem preocupações com a precisão dos testes e com os falsos casos positivos. Recorde-se que os cientistas ainda não conseguiram provar que quem contrai o vírus fica imune a uma nova infecção. Um novo estudo do CAMH, o Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto, indica que a pandemia teve um impacto significativo na saúde mental dos canadianos. O estudo entrevistou mais de 2.000 pessoas, cerca de metade no início de maio e a outra metade no final de maio, e tentou determinar os efeitos da pandemia na saúde mental. A amostra do estudo online refletiu a diversidade da população canadiana em termos de idade, género e região e concluiu que 20% dos entrevistados sentiram solidão durante a pandemia. 1 em cada 5 também revelou sentir níveis moderados a graves de ansiedade devido a fatores como perda de emprego e medo de contrair o vírus. O treinador e o lançador do Toronto Blue Jays estão a ser acusados de deixar 2 proprietários de Toronto em apuros porque não pagaram milhares de dólares de um contrato de arrendamento de condomínios no centro de Toronto. Ambos dizem que desde que a pandemia de Covid-19 suspendeu a temporada da Major League Baseball e, como atualmente moram nos Estados Unidos da América, não devem pagar a renda em Toronto. A proprietária do condomínio revelou que um dos jogadores não paga a renda mensal de 4.100 dólares desde março. O contrato foi assinado em janeiro e o apartamento com 2 quartos e mobília completa fica próximo do Rogers Center, onde a equipa joga normalmente. Em Portugal, o grupo parlamentar do PSD requereu esta quarta-feira o agendamento de um debate de atualidade para a sessão plenária de quinta-feira, amanhã, com o tema Pedrógão Grande, 3 anos depois, para assinalar os incêndios nesta região. De acordo com o regimento da Assembleia da República, os debates da atualidade realizam-se antes da ordem do dia, têm presença obrigatória por parte do Governo e são abertos pelo partido que fixou o tema, seguindo-se um período de pedidos de esclarecimento e de debate. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a atuação do Governo nos donativos para recuperar as zonas afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, pedida pelo PSD, já tomou posse, mas foi suspensa devido à pandemia da Covid-19 e ainda não foi retomada. Tal como anunciou o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a bandeira do Parlamento esteve hasteada esta quarta-feira a meia haste em memória das vítimas dos incêndios florestais de há 3 anos em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. A 17 de junho de 2017, deflagrou em Pedrógão Grande um incêndio florestal que depois alastrou aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ancião,
Sertã, Pampilhosa da Serra e Penela, que fez 66 mortos e 254 feridos. Na sua mensagem, Ferro Rodrigues salienta que esta quarta-feira se assinalou o Dia Nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais, instituído por resolução do Parlamento, e que, por isso, a bandeira da Assembleia da República se encontrou a meia haste. As faculdades de medicina em Portugal vão poder aumentar o número de vagas no ano letivo 2020-2021, incluindo nas regiões de Lisboa e Porto, segundo o despacho orientador que mantém o país dividido em 3 regiões em termos de acesso ao ensino superior. O despacho que define as regras para a fixação de vagas no ensino superior para o próximo ano letivo foi publicado na segunda-feira em Diário da República e a principal novidade é a possibilidade das instituições disponibilizarem mais lugares nos cursos de medicina. No ano anterior, os cursos de medicina ficaram excluídos das novas orientações para abertura e fecho de vagas, mantendo-se o mesmo números clausus, mas o despacho para 2020-2021 autoriza as instituições a aumentarem o número de vagas até 15% e estabelece uma obrigação de assegurar, no mínimo, a manutenção dos mesmos lugares. Por outro lado, todos os cursos em que a procura por parte de alunos considerados de excelência, com média igual ou superior a 17 valores, exceda o número de vagas, devem aumentar a oferta em pelo menos 15% até um limite de 20%, uma regra que se aplica a todas as zonas do país. A valorização destes cursos não é nova e o despacho do ano passado também a previa, mas o aumento é agora maior, sendo que o novo limite mínimo corresponde ao anterior limite máximo. Além dos cursos de medicina e daqueles mais procurados pelos alunos de excelência, a tutela identifica outras áreas em que a oferta deve ser reforçada, designadamente as competências digitais e ciências de dados e outras consideradas estratégicas para a especialização de cada instituição. No entanto, estas áreas devem ser reforçadas apenas nas instituições localizadas fora de Lisboa e do Porto, e se aquelas localizadas em regiões com menor procura e menor pressão o podem fazer em até 5%, as restantes devem disponibilizar mais lugares sem exceder o total de vagas levado a concurso no ano passado. Para o próximo ano letivo, mantêm-se as limitações na abertura de vagas dos cursos com elevados níveis de desemprego. Por outro lado, as licenciaturas que nos últimos 3 anos letivos que tenham registado menos de 10 novas inscrições não vão poder abrir novas vagas, a menos que seja demonstrada especial relevância do curso e reduzida dispersão da oferta na rede pública ou uma elevada procura por parte de estudantes internacionais, adianta o documento. As novas vagas para o ensino superior entram em concurso a partir de 7 de agosto, altura em que arranca a primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, adiada de forma a acompanhar as alterações nos calendários dos exames de secundário devido à pandemia da Covid-19. O Brasil voltou ontem a contabilizar mais de 1.000 mortes diárias pela Covid-19, tendo registado 1.282 óbitos e 34.918 infectados nas últimas 24 horas, um novo recorde diário de casos de infecção, informou o Executivo. Ainda de acordo com a tutela da saúde, o Brasil soma 21,5 mortes em 439,3 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas. Até agora, 23 das 27 unidades federativas do Brasil já registaram mais de 10 mil casos de infecção e 9 já concentram mais de 1.000 vítimas mortais em decorrência do novo coronavírus. São Paulo é o estado com o maior número de casos no país, concentrando oficialmente 190.285 pessoas diagnosticadas e 11.132 mortes, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que tem hoje 83.343 infectados e 7.967 mortos. O juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, determinou terça-feira o levantamento do sigilo bancário de parlamentares aliados do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa investigação sobre financiamento de atos antidemocráticos. Segundo o jornal O Globo, 10 deputados e um senador tiveram o seu sigilo bancário levantado, sendo a maioria filiada no Partido Social Liberal, formação política com a qual Bolsonaro se elegeu presidente, mas que abandonou no final do ano passado. Alexandre de Moraes determinou ainda, num inquérito que decorre em sigilo, que algumas redes sociais forneçam relatórios sobre pagamentos efetuados a páginas de apoio a Bolsonaro que fazem apologia a atos antidemocráticos.
A medida visa descobrir se os bloggers e militantes de Bolsonaro estão a ser remunerados por publicações e ataques a instituições democráticas que pedem o encerramento do Supremo, do Congresso, assim como uma intervenção militar. Em causa está um inquérito aberto a 21 de abril, por determinação do magistrado Alexandre de Moraes, para apurar a organização de manifestações contra a democracia no país. Nesse sentido, na manhã de hoje, a polícia brasileira cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de aliados do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o intuito de levantar eventuais provas sobre a organização de protestos antidemocráticos, assim como quem os financia. Entre os alvos da operação estão o deputado federal Daniel Silveira, eleito pelo mesmo partido que o chefe do Estado brasileiro, o PSL. O deputado informou na sua conta pessoal da rede social Twitter sobre a presença dos agentes da polícia na sua residência. Polícia Federal no meu apartamento, estou de facto incomodando algumas esferas do velho poder e cada dia estarei mais firme nessa guerra, escreveu Silveira. Num comunicado, a Polícia Federal explicou apenas que cumpriu, na manhã de hoje, 21 diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assinou esta terça-feira um decreto que limita atos de violência policial e oferece incentivos financeiros aos departamentos de polícia que melhorem os seus padrões de treino no uso da força. Esses padrões para o comportamento da polícia serão tão elevados e rigorosos quanto for possível, disse Trump aos jornalistas minutos antes de assinar a ordem executiva desta medida na Casa Branca. Trump explicou que os novos protocolos devem incluir a proibição de estrangulamento como forma de detenção. O procedimento que, aliás, provocou a morte de George Floyd e que tem sido alvo de fortes críticas. A ordem executiva hoje assinada inclui ainda a criação de um banco de dados com o histórico de uso excessivo de força por parte das autoridades. Trump reuniu também com familiares de afro-americanos que perderam a vida em episódios envolvendo violência policial. A todas as famílias afetadas, quero que saibam que todos os americanos choram ao vosso lado, disse Trump, prometendo que as vítimas de violência policial não terão morrido em vão, embora não tenha feito qualquer menção ao racismo sistémico. O presidente norte-americano voltou a dizer que é contra o corte de fundos para as forças de segurança e criticou os autarcas de várias cidades que defendem essa hipótese, respondendo agora com incentivos aos departamentos que derem melhor resposta nos protocolos de uso de força em ações de detenção. Reduzir o crime e elevar os padrões não são objetivos opostos, explicou Trump, que tem criticado os manifestantes que têm provocado distúrbios em várias cidades. Trump definiu o seu plano como uma alternativa ao movimento de enfraquecimento da polícia, que ele criticou como sendo radical e perigoso. Os americanos sabem a verdade: sem polícia, há o caos. Sem lei, há anarquia. Sem segurança, há catástrofe, disse Trump, que assinou a ordem executiva, ladeado de vários oficiais de polícia. Um visitante partiu parte do piso da Sky Bridge, a maior ponte pedonal suspensa dos Estados Unidos da América, após ignorar algumas regras de utilização da estrutura. A atração teve de encerrar para reparações. O episódio aconteceu na segunda-feira passada, depois de um turista ignorar os avisos para não correr, saltar ou balançar ao longo dos 207 metros da estrutura no estado do Tennessee. Ainda assim, muito aquém do comprimento da maior ponte pedonal suspensa do mundo, que está a ser construída em Aroca, em Portugal, e que terá 516 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, a meio do percurso da Sky Bridge, que atravessa um vale das Great Smoky Mountains, as ripas de madeira dão lugar a 3 painéis de vidro, tendo o primeiro destes o objetivo de proteger as 2 camadas seguintes. Por isso, e apesar do aparato gerado com o acidente, a segurança do visitante nunca esteve em causa. No entanto, o parque viu-se obrigado a encerrar temporariamente a ponte para fazer a reparação do painel quebrado, tendo reaberto ao público em menos de 24 horas depois do episódio. Macau anunciou a imposição de quarentena obrigatória à entrada no território a quem nos últimos 14 dias tenha estado em Pequim, numa altura em que a capital chinesa registra um surto da Covid-19.
A partir das 12 horas do dia 17 de junho, todos os indivíduos que nos últimos 14 dias à entrada em Macau tenham estado em Pequim serão sujeitos a uma observação médica por um período de 14 dias, indicou o governo de Macau. Os infratores podem estar sujeitos à medida de isolamento obrigatório, além da eventual responsabilidade criminal, sublinharam as autoridades. Esta decisão da região administrativa especial chinesa surge na sequência de uma nova vaga de casos de Covid-19 em Pequim, que registrou 137 novos casos nos últimos 5 dias. As infecções estão relacionadas com o principal mercado abastecedor da capital chinesa, que há quase 2 meses não diagnosticava um caso. Nas últimas 24 horas, a China diagnosticou 44 novos casos de Covid-19, incluindo 31 em Pequim. As autoridades russas instalaram uma câmara desinfetante que borrifa os visitantes e todos os produtos que transportam quando acedem à residência do presidente Vladimir Putin para evitar os perigos de contaminação de Covid-19. Após o início da pandemia, o chefe de Estado russo passou a trabalhar numa residência localizada nos arredores de Moscovo. Com o objetivo de proteger o presidente da contaminação pelo novo coronavírus, os visitantes têm de passar através de um aparelho que os borrifa com um produto desinfetante, de acordo com as imagens que foram divulgadas esta quarta-feira pelos jornalistas na conta da rede social Twitter da agência pública RIA Novosti. Segundo as autoridades de Penza, onde o aparelho foi fabricado, a câmara desinfetante garante a segurança do chefe de Estado e de todos os que se encontram na residência. O fabricante da máquina é especializado em dispositivos de limpeza automatizados para o setor da indústria. O aparelho foi instalado na casa de Putin, mede também a temperatura dos visitantes e está equipado com tecnologia de reconhecimento facial, de acordo com o fabricante. O Kremlin já informou anteriormente que o presidente russo é submetido a testes médicos com regularidade. A partir de agora, os visitantes vão também efetuar testes de despistagem antes dos encontros agendados com o chefe de Estado. Apesar das medidas que foram implementadas no país, muitos altos responsáveis políticos russos foram infectados pelo Covid-19, entre os quais o porta-voz da presidência, o primeiro-ministro e alguns ministros e deputados. Em março, Vladimir Putin cumprimentou com a mão e esteve em contacto sem máscara de proteção sanitária com o chefe dos médicos de um dos principais hospitais de Moscovo, onde estão internados os doentes infectados pela pandemia. Até agora, na Rússia, morreram 7.478 pessoas de Covid-19 e registram-se 533 mil casos de infecção, de acordo com os números oficiais. A Organização Mundial de Saúde considerou esta terça-feira que a utilização da dexametasona, medicamento da família dos esteroides, que reduziu significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus, é um avanço científico na luta contra a pandemia. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que este é o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com recurso a um ventilador. São boas notícias e congratulo o governo britânico, a Universidade de Oxford e os muitos hospitais e pacientes no Reino Unido que contribuíram para este avanço científico que já salvou vidas, acrescentou o responsável. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido vai começar a utilizar dexametasona para combater a doença provocada pelo SARS-CoV-2, depois de um grande estudo que foi feito para encontrar um medicamento eficaz no combate contra a pandemia. O secretário de Estado da Saúde britânico disse hoje que o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido está a trabalhar para incluir este medicamento no tratamento padrão da Covid-19, através de uma publicação na rede social Twitter. O governante acrescentou que o medicamento já está disponível e que o Reino Unido tem 200 mil tratamentos armazenados e prontos para serem utilizados desde março. Um novo estudo, publicado ontem, terça-feira, revela que a descarga de água da sanita pode causar uma nuvem de aerossóis potencialmente infecciosa no caso do novo coronavírus. A investigação descreve que, após a descarga para limpar a sanita, é gerada uma nuvem de gotículas capazes de se elevarem mais de 1 metro de altura do chão, que permanecem no ar o tempo suficiente para serem inaladas pelo próximo utilizador do espaço. O estudo, publicado na revista Physics of Fluids, debruçou-se sobre a transmissão do SARS-CoV-2 através de fezes carregadas de vírus e do potencial risco de utilizar casas de banho públicas. Os cientistas descobriram que a nuvem formada após a descarga
pode transportar partículas infecciosas de coronavírus que já estão presentes no ar circundante ou que foram eliminadas nas fezes de uma pessoa. Uma simulação feita por computador para se ver o fluxo de água e ar numa sanita e a nuvem de gotículas resultante mostrou que quando a água entra na sanita e é gerado um vórtice, a força centrífuga empurra cerca de 6.000 gotículas minúsculas e partículas ainda mais pequenas que um aerossol. Os resultantes da simulação são alarmantes, pois observa-se um transporte maciço para cima de partículas virais, com 40% a 60% de partículas a chegar acima da sanita, levando à disseminação em grande escala do vírus. Escrevem os autores do estudo, citado pelo New York Times. Os investigadores escrevem que os resultados são alarmantes e deixam algumas recomendações para impedir a transmissão do vírus, nomeadamente limpar o assento da sanita, colocar a tampa antes de fazer a descarga da água e lavar cuidadosamente as mãos após a descarga, pois o vírus pode resistir no botão de descarga e na maçaneta da porta. O Comitê Executivo da UEFA esteve reunido esta quarta-feira para decidir o local da final da Liga dos Campeões. Lisboa foi a cidade escolhida. A fase final da Champions está agendada para os dias entre 11 e 23 de agosto, com 7 jogos. A final da Liga dos Campeões terá um formato inédito devido à pandemia da Covid-19. Será uma final a 8, ou seja, realizam-se os jogos de quartos de final e depois o último jogo, apenas com uma mão e sem público. Ficam por decidir também os jogos dos 16avos de final. Já os oitavos de final acontecem em Turim, na Itália. Os jogos estão previstos para o mês de agosto. As notícias de que o último jogo da Champions aconteceria em Portugal, nomeadamente em Lisboa, foram amplamente divulgadas. Ainda ontem falámos aqui disso. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse inclusive a 2 de junho que esperava uma boa notícia para Portugal quanto ao futebol internacional. A Direção-Geral de Saúde já assegurou ontem, terça-feira, que o país tem todas as condições para receber a competição da UEFA. O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se naturalmente insatisfeito com o empate de 0-0 em Vila das Aves, ontem à noite, frente ao Aves, mas defendeu que a equipa fez um grande jogo. Achei que devia mexer pela análise à minha equipa, pelo que eles fizeram durante a semana e pelas ausências que tínhamos na equipa. O Diogo Leite, jogando numa posição que não é conhecida, fez um excelente jogo. O Tomás só saiu porque fisicamente pediu para sair, porque não aguentava mais. Estou extremamente contente com a prestação dos miúdos e aposto neles porque têm qualidade e valor, começou por referir o técnico azul e branco. E prosseguiu sobre o encontro. A estratégia para o jogo foi definida desta forma e, se voltasse atrás, fazia exatamente a mesma coisa, pois fizemos um grande jogo, faltou meter a bola lá dentro, que é o mais importante, no fundo. E assim chegamos ao final do Camões TV Notícias de hoje. Vamos voltar amanhã, sempre em português, com o que se passa no país e no mundo. Já sabe que contamos consigo aí desse lado. Até amanhã.